a segunda parte é o inconsciente de Freud. E aí nós vamos tentar ir de Freud e nos aproximar a alguns elementos de Lacan. Freud tem uma noção de inconsciente e Lacan tem outra noção de inconsciente. No seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise de Jacques Lacan, tem uma parte que diz o inconsciente freudiano e o nosso dele, o inconsciente lacaniano, digamos, não? Então há uma diferença entre o inconsciente de Freud e o inconsciente de Lacan que nós podemos ver no próximo encontro. Agora vamos ir nos aproximando aos poucos do inconsciente de Freud com essas perguntas que nós fizemos no início, não? Do que rimos? Do que nós estamos rindo? O que nós estamos fazendo quando rimos também, não? Como esquecemos seletivamente? Por que trocamos os nomes das pessoas? O que fazemos quando insistimos no mesmo erro, no mesmo fracasso, na mesma frustração? Eu espero que a gente, na medida em que for avançando na elaboração e na compreensão do que é o inconsciente, nós possamos ir entendendo por que o inconsciente funciona dessa forma e nos faz rir de coisas estúpidas, por exemplo, não? Ou nos faz esquecer do nome de alguém. No início do século XX, Sigmund Freud nos apresentou outra causalidade, a causalidade psíquica inconsciente. O comportamento humano não só estaria determinado por sua natureza biológica, como pode mostrar a medicina, ou por sua consciência, mas também pelo inconsciente, outro modo de lidar com fenômenos peculiares. Paralisia sem causa física, medos insensatos, ideias fixas, inibições exageradas, repetições compulsivas de hábitos absurdos, eram situações de impossível compreensão quando representados apenas a partir do mecanismo de determinação da natureza ou da consciência. Por que aparecia uma ideia fixa? Por que a gente sempre pensava naquilo? Por que não conseguia tirar aquele pensamento da cabeça? Ou por que tinha medo? Paciente de Freud tem medo de ir por uma rua até um certo número dessa rua. Ele tem que voltar. Ele não consegue avançar por essa rua até um certo número e ultrapassar esse número. Ele precisa voltar. Porque se ele ultrapassar aquele número, uma coisa muito terrível vai acontecer com o pai dele. E Freud disse, mas seu pai está morto. Pois é, eu sei. E eu não consigo passar. Né? Ele disse, o medo de algo absurdo. Tratamento das afasias, 1891. Freud questionava o limite das explicações dos médicos localizacionistas. Sabe, havia ainda, pelo menos 2 modelos de funcionamento do cérebro. O cérebro que funciona por localizações e o outro que funciona como um circuito plástico, né? Tem alguns que dizem que há uma parte do cérebro que funciona para uma coisa, uma parte que funciona para outra, uma parte que funciona para outra. E há outros que têm a teoria de que quando uma parte do cérebro é afetado, outros neurônios se colocam em funcionamento para suprir aquilo que estava funcionando nessa parte. Nicolelis, nosso grande neurologista brasileiro, ele disse que o cérebro é plástico, que de fato pode acontecer o caso de que, por exemplo, por problemas de AVC, né? Determinadas partes do corpo, determinadas partes do cérebro estão afetadas. Automaticamente outras partes do cérebro começam a funcionar para substituir, como? E às vezes até melhor. Às vezes até melhor, às vezes substitui, né? Às vezes consegue compatibilizar. Mas o certo é que haveria 2 modelos, o localizacionista e o outro como um sistema plástico, digamos assim. Freud critica os localizacionistas propondo a observação de 2 mecanismos de produção de significação e de sentido que funcionavam de um modo não consciente.
Dessa maneira passava da relação causal entre sintoma e lesão cerebral à relação entre sintoma e mecanismo mental de produção de sentido. Aí é que Freud está fazendo o que eu falei no início. Não? Há uma relação, há uma teoria que diz que a um problema no cérebro corresponde um sintoma na mente ou na psique. Freud está dizendo que o problema psíquico é um problema que tem relação com uma determinada forma de produção de sentido e não com um problema neurológico, podemos dizer assim. O que Freud está dizendo não há nenhum problema neurológico no sujeito que repete. Não há nenhum problema neurológico no sujeito que não consegue parar de pensar naquilo. O problema é outro. O problema é psíquico, ou de um estado mental, poderíamos dizer assim, que está dissociado da lesão cerebral. Ou seja, pode ser o caso de que não encontramos nenhuma lesão cerebral. Não há nenhuma lesão cerebral, mas há um sintoma. É aí que não há uma relação causal entre um ponto causal na natureza e outro ponto de efeito na natureza. Mais tarde, avançando por esse caminho, postularia a noção de aparelho psíquico, a partir daquele sistema percepção-consciência e dessas elaborações teóricas sobre um novo tipo de determinação que estava sendo desenvolvido. Os mitos, a literatura, os sonhos ocupavam o tempo de Freud desde sua infância até sua idade adulta. Le forneceu elementos ilustrativos. A própria leitura de Shakespeare, a leitura de Sófocles, le ofereceram a Freud elementos que lhe permitiram ir conformando essa teoria do aparelho psíquico. Então, Freud teria feito um registro, é uma coisa importante, além da literatura, da filosofia, do teatro, Freud fez o relato de seus próprios sonhos a partir dos 10 anos de idade. Com 10 anos, tem que estar louco, né, para isso. Com 10 anos ele anotava os sonhos que ele tinha. E ele levava um caderno com as anotações de seus próprios sonhos. Louco mais ou menos, é um exercício interessante de fazer. Dá para fazer literatura com isso, mas dá para fazer análise também com isso. É isso que Freud faz. Que em vez de se transformar em um literato, se transforma em um analista de sonhos. Há um texto chamado Uma Dificuldade da Psicanálise, e aí o autor localiza a descoberta que ele faz como sendo uma das 3 grandes feridas narcísicas, ou grandes feridas das ilusões narcísicas da história da humanidade. Ele coloca seu trabalho, a descoberta do inconsciente, isso que nós estamos falando agora, como uma grande ferida narcísica à humanidade. A primeira ilusão narcísica teria sido quebrada por Copérnico, quando demonstrou que a Terra e o homem não eram no centro do universo. Que se aí há a primeira ferida narcísica. Que seria uma ilusão narcísica? De me colocar no centro do universo. Eu sou o centro do universo. Isso seria uma ilusão narcísica. Eu sou o filho querido da minha mãe. Essa é uma ilusão narcísica que a gente tem. Bom, o primeiro quebre dessa ilusão narcísica teria sido pela ciência de Copérnico. Copérnico mostrou que nem a Terra nem o ser humano estavam no centro do universo. Que a Terra girava em torno do Sol. A primeira então, ilusão narcísica teria sido quebrada por Copérnico quando mostrou que a Terra e o homem não eram o centro do universo. A teoria geocêntrica, formulada ampliamente no livro Almagesto, por Ptolomeo, a partir das elaborações anteriores de astrônomos árabes e indianos, colocava o planeta Terra em uma posição fixa no centro da criação. Gente, o mundo é redondo, não é plano. É terrível isso.
Sabiam vocês? O mundo não é plano, é redondo. E pior ainda, gira em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da gente. Não é o Sol que gira em torno da gente. Somos nós que giramos em torno do Sol. Isso quebra a ilusão narcísica de ser o centro da criação. Nós construímos uma mitologia onde nós éramos a imagem e semelhança do Criador. Éramos a criação mais querida dele, e nem tanto, né? Porque a gente lê de perto a Bíblia, vê que Deus se arrepende 3 vezes de ter criado a gente. Quer dizer, não gostava tanto assim da gente. Ele se arrepende com Adão e Eva, quando Adão e Eva vão e comem a fruta da árvore do centro do jardim. Ele se arrepende com Noé, se lembram, com o dilúvio universal, porque mandou dilúvio para afogar todo mundo. Não é que ele estava de boa com a gente. Não. E também se arrependeu na Torre de Babel, que destruiu a Torre de Babel e fez com que cada um falasse uma língua diferente. Quer dizer, é verdade que nós criamos uma mitologia que nos colocava no centro do universo, e é verdade que, como disse Freud, Copérnico quebra isso, mas se a gente olhar a Bíblia de perto, vai ver que Deus não gosta assim tanto da gente, muito. Depois mandou o filho dele, aí a coisa melhorou, né? Mas nos primeiros 5, na Torá, ou no Pentateuco, nos primeiros 5 livros, não tem muita simpatia, não? Enfim, então, o resto dos planetas e as estrelas girariam em torno da Terra imóvel. Isso era o sistema ptolomeico, não precisamos dar detalhes do sistema ptolomeico. Acho que todo mundo sabe que esse sistema ptolomeico parece que não é o correto, né? Mesmo a gente achando que a Terra é plana, mais ou menos. Na Patagônia é plana, lá é tudo plano. Se alguém foi para o sul, a Pampa e a Patagônia parece plano, não? Aí a gente poderia ser confundido com que é plano. Mas os portugueses, por exemplo, eles sabem que a Terra é redonda, porque eles ficavam no porto e ficavam olhando para o barco, e o barco terminava afundando lá embaixo. Então dá para ver que uma curvinha tinha em algum lugar, não? Nunca entendi por que os portugueses não sacaram que a Terra era redonda. Nem os espanhóis também não. Teve que vir o Colombo para... Colombo era um italiano. Para explicar para os espanhóis que a Terra era como um peito, dizia. Sabem, não é isso? Colombo achava que a Terra era assim, como um peito, com o pico do peito aqui em cima. E que a gente estaria aqui. E que se a gente se aproximasse aqui, encontraria o maná. Tudo que a gente quer. Que está no bico do peito da... Então seria assim a Terra. Não era propriamente redonda, segundo a cabeça de Colombo. Era tipo um ovo, com um peito, com um bico. Uma coisa... Cada um tinha sua ideia também do que era a Terra, né? Tudo isso na época de Copérnico, porque estamos em 1473. Colombo se lança ao mar em 1491, 92. En 91 estaba buscando grana para sacar. 20 años después que Copérnico nació. Y estaban imaginando que la Tierra podía ser redonda. Es cosa extraña, ¿no? En fin, no vamos a parar por aquí. Esa sería el primer quiebre de la herida narcísica. O segundo quiebre de la herida narcísica sería Darwin. Darwin sería a grande desilusão de que não somos o centro, não somos o filho preferido de Deus. Nós somos produto da evolução dos animais.
né? Aí esse seria outro grande quebre da ferida narcísica, não? É interessante porque nós tentamos nos colocar no lugar do centro do universo, não? Nós tentamos fazer com que o mundo gire em torno da gente, não? Esse é, de algum modo, o movimento narcísico que a gente tem. Se colocar no centro do universo, se colocar como sendo o filho privilegiado do pai e da mãe. Copérnico e Darwin, com seus conhecimentos, de algum modo podam essa tentativa de se colocar. Então, na origem, isso é um relato que eu faço, que eu gosto muito de Darwin, porque Darwin passou por aqui, por aqui, parou aqui em Santos, inclusive. Sabiam, não? Passou, veio por Recife, Rio de Janeiro, ficou em Rio de Janeiro um pouquinho, passou Santos, parou em Florianópolis, tinha muito argentino lá, então ele continuou, aí desceu, foi para a Argentina, em Argentina se encontrou com o presidente de Argentina naquela época, conversou com ele, continuou, e o que é interessante é algo, bom, tem que ler A Origem das Espécies, que em momento nenhum fala a palavra evolution lá. Uma coisa curiosa, não tem a palavra evolution. A origem das espécies não tem a palavra evolução. E, sobretudo, o diário de viagem de um naturalista. É o diário que ele anotava. Tem um outro livrinho onde ele, inclusive, mostra como os comportamentos sociais são produto da adaptação e da luta pela vida. Mas o que é a palavra adaptação? Isso também é interessante discutir, não? Qual é o que sobrevive? O que sobrevive é o mais apto. Mas o mais apto não significa o mais forte. Significa o mais apto. E o mais apto, geralmente, e isso é Darwin, é aquele que não era muito especializado em alguma coisa. Se você é muito especializado em alguma coisa e o ambiente muda, aquilo que era ótimo nesse momento começa a ser péssimo para você. Então, o que se adapta às mudanças climáticas, ao relevo, é aquele que não era muito especializado em algo e que não se destacava tanto em algo. Por isso, começa a se adaptar melhor às mudanças. Então, a adaptação não significa o melhor, nem o mais forte. A adaptação significa a introdução do acaso. Se por acaso você nasceu com pelo e por acaso o mundo decidiu esfriar, então você se adaptou. Agora, se por acaso você nasceu com pelo, mas por acaso o mundo começou a esquentar, você dançou. Não tem forte aí, tem adaptado. Agora, o adaptado é quando coincidem seus atributos ou suas atribuições com o momento onde você está. Não é outra coisa, né? Quando o macaco desce da árvore, porque está faltando comida nas árvores, alguns ficam nas árvores esperando, e outros se lançam para a savana e atravessam a savana. Cadeira larga. Não dá para caminhar direito. Cadeira larga assim, e as mãos, como os macacos tinham, dava para andar na árvore. Quer dizer, aquele que era apto para andar na árvore, não era apto para caminhar na savana. Esse foi o primeiro que dançou com os predadores lá embaixo, porque ficava mais pesado, não conseguia atravessar a savana, e aquele que era magrinho, que não tinha muita prática nos galhos das árvores, conseguiu correr mais rápido. Então esse se adaptou mais. E esse teve filho lá. O outro, que era mais cadeirudo, não, perdeu no meio da corrida da savana. Dá para entender a ideia? Quer dizer, há coisas que são aptas para um lugar que não são aptas para outro. Quando muda o ambiente, muda a situação. Agora, há uma coisa interessante no caso do homem, antes de ir à anedota de Darwin. O homem é uma espécie que consegue modificar o ambiente. Quer dizer, ele não só se adapta ao ambiente, ele modifica o ambiente para poder sobreviver. Isso é uma coisa curiosa. Darwin é um jovem
um jovem naturalista, recém-graduado. E o capitão Fitzroy, ao comando do Beagle, ele já tinha vindo para Ushuaia e tinha ido, acho que, para Galápagos. Então ele, em Ushuaia, sabem, Ushuaia, a Terra do Fogo, ele pega um índio lá, troca um índio por um botão. Pega um botão e troca um índio por um botão. E pega o índio e leva para a Inglaterra. De aí batiza o índio de Jimmy Bottom. Jimmy Bottom. Não? Então Jimmy Bottom passa 2 anos na Inglaterra. Um índio Onas, do sul da Patagônia, a última cidade da Patagônia, ele tira o índio de lá e leva para a Inglaterra. Em 2 anos, o índio aprende inglês, aprende os costumes ingleses e inclusive chega a tomar o chá das 5 com a rainha da Inglaterra. De tão educado que o índio fica. Para os ingleses, isso era natural da própria evolução da natureza. Por quê? Porque uma coisa inferior se adaptava às coisas superiores. Então, o inglês pensava que o superior se impunha sobre o inferior, naturalmente. E que Deus tinha feito as coisas de uma vez e para sempre. A lagarta fez lagarta, ao macaco fez macaco, ao homem fez homem, e aí por diante. Então, ele que fez? O capitão Fitzroy. O capitão Fitzroy, ao comando do Beagle, disse: eu vou levar o índio de volta para a Argentina. Não estava Argentina lá. Estava Argentina, sim. Eram as Províncias Unidas do Rio de la Plata naquela época. Então eu vou levar de novo para lá, para a Patagônia. E o que mais vou fazer? Vou levar um índio para lá e eu quero um naturalista, um recém-graduado, para que ele mostre como a Bíblia tem razão. Deus criou a cada coisa. Então, carregou Jimmy Button para levar para lá e carregou esse jovem Darwin, Carlitos Darwin, e levou. E foi um fracasso o trabalho de Fitzroy, porque o índio chega lá e quando chega lá, fica e eles vão para Galápagos. Quando voltam, o índio, largam o índio lá em Terra do Fogo, no Ushuaia, com um clavicórdio, com vários jogos de chá e tudo que a gente precisa para viver na Patagônia. Jogo de chá, roupa para beber o chá das 5 e um tecladinho, um clavicórdio. Para que esse índio ensinasse a todos os índios e a superioridade se impõe naturalmente. Quando ele volta, o que vê é que Jimmy Button joga pedra contra o barco. Não quer nem saber do barco, nem dos ingleses, nem de nada. E aí essa é a primeira frustração de Fitzroy. A segunda, que era concomitante ou contemporânea, é que Fitzroy dá uma olhada nos cadernos de Darwin. E Darwin não está dizendo que a Bíblia tem razão. Está dizendo de que há uma espécie de desenvolvimento, de que de umas espécies vão surgindo outras. Quando ele volta para a Inglaterra, quando o Beagle volta para a Inglaterra, sai da Inglaterra, desce por América, volta a subir por América, vai até Galápagos, desce outra vez pelo Pacífico, volta pelo Atlântico e vai para a Inglaterra. Vocês estão imaginando o mapa aqui, né? Bom, então, é nesse percurso assim, quando Fitzroy chega à Inglaterra, pouco tempo mais tarde, internado no hospício de loucos. Quer dizer, não somente havia perdido seu lugar de centro do ponto de vista narcísico, havia perdido a racionalidade. Quer dizer, a ferida narcísica para ele foi tão grande que não teve chão para suportar isso. Não? E Fitzroy foi internado por problemas mentais. Né? Quer dizer,
o que eu estou querendo dizer com isso? Que a segunda quebre da ilusão narcísica de Darwin não é só com a humanidade, é com o próprio Fitzroy, com o comandante do barco que está levando. Né? Sabem que Darwin, inclusive, demorou bastante para publicar isso. Né? A viagem no ano 1830, 35. E ele publica em 1850. Se demora em publicar ainda. Não?